Seja muito bem-vindo, seguidor de Oeste. Começa agora a Força do Agro, Brasil que dá certo. O cultivo de eucalipto na Bahia está contribuindo para a captura de carbono. Virgínia Londe de Camargos, a gerente de meio ambiente da Veracel. Seja muito bem-vinda, Virgínia. Olá, Joyce. É um prazer estar aqui com você, falando de um tema que eu gosto muito e que temos que pensar cada dia mais como minimizar. É isso aí, o Brasil é um dos líderes mundiais na produção de eucalipto. Além de contribuir para o mercado de celulose, o eucalipto combate as mudanças climáticas, principalmente em fazendas no sul da Bahia. Virgínia, o Brasil é referência mundial na produção de eucalipto. Como o ciclo de crescimento da planta contribui para o sequestro de carbono? Bom, Joyce, em primeiro momento a gente tem que pensar que o eucalipto ele é uma planta como outra qualquer. Então, todas as plantas elas contribuem muito para a minimização dos efeitos das mudanças climáticas, porque elas sequestram o CO2 durante o processo de fotossíntese para o seu crescimento, né? Mas o eucalipto, ele tem uma condição especial que é um crescimento muito rápido comparando com a vegetação nativa. Enquanto uma árvore natural, né, nativa da Mata Atlântica, demora em torno aí de 40, 50 anos para chegar no seu estado de vida adulta, o eucalipto com 7 anos ele já é uma planta adulta e pode ser cortado, né? Então, essa é a grande vantagem. A cada 7 anos você tem a planta adulta, você corta e vem novamente outra planta, ou sendo plantada ou só conduzindo a rebrota dessa planta que foi cortada, desse eucalipto. E é uma cadeia totalmente sustentável, né? Mais um motivo para plantar eucalipto agora, né? Além de contribuir com a celulose, também contribuir com o meio ambiente. Então, como que o desenvolvimento do mercado de celulose contribui para a mitigação das mudanças climáticas? Eu acho que você já colocou aqui um pouquinho na sua resposta, mas pode complementar. A gente tem que pensar em mudanças climáticas pensando muito nessa questão da minimização voltada para o sequestro do CO2. Mas se a gente não minimizar o sequestro de CO2, né, buscando vamos falar, essa tratativa, várias outras situações serão diretamente afetadas, como, por exemplo, a biodiversidade. Então, hoje, aqui no sul da Bahia, né, a gente, dentro do bioma Mata Atlântico, a gente faz um plantio no modelo que a gente chama de mosaico. Você planta o eucalipto no platô, porque o relevo desse território ele é muito favorável. Você planta o eucalipto no platô e deixa os vales encaixados que correm água para a vegetação nativa. Com esse tipo de mosaico, que é a vegetação nativa intercalada com o plantio de eucalipto, você propicia também a manutenção da vida silvestre, ou seja, a conservação da biodiversidade. Então, esse tipo de prática de plantio de eucalipto ele tem favorecido, sim, para a manutenção da vida da biodiversidade. Agora, qual que é a vantagem do eucalipto em relação às outras árvores na captura de carbono? É justamente esse crescimento mais rápido? Sim, as pessoas às vezes perguntam, Joyce, bom, mas você vai cortar o eucalipto daqui a 7 anos. Eu corto o eucalipto, mas eu não perco esse carbono que foi sequestrado. Porque para ele crescer em tamanho, né, o que a gente chama da tora de madeira, 50% daquela tora é biomassa e 50% é carbono estocado. E esse carbono, quando ele vira celulose, ele vai permanecer por um tempo ainda naquele produto da celulose, além de toda a raiz e também do carbono que fica permanente naquele solo. Quando a gente vai fazer um novo plantio, eu venho com as mudas, faço o plantio e vai nascer uma planta nova. Então, daí ela vai sequestrando CO2 até chegar os 7 anos. O que acontece muito, e dentro da Veracel a gente pratica também, é o que a gente considera a rebrota. Então, eu corto aonde eu deixo as raízes e o carbono estocado no solo ali permanente, e eu conduzo a regeneração dessa árvore de forma que ela volte a sequestrar CO2 para que dê a biomassa do tronco do eucalipto. Quando a gente pensa isso em comparação com uma vegetação nativa, a vegetação nativa também sequestra CO2
tanto quanto o eucalipto, porém a gente não corta. A vegetação nativa, ela fica ali para a gente manter a biodiversidade, né? E também para a gente ter a Mata Atlântica tão especial e rica em biodiversidade como ela é. Agora, como que é feita essa medida dessa captura? Bom, quando toda medida de carbono, ela é feita por pesagem, tá? Então, as instituições de pesquisa, elas pegam como se fosse a madeira mesmo, fazem essa pesagem dessa madeira e tem estudos mais profundos que são a fisiologia da planta, né? Que traz o que é carbono, o que é biomassa disso aí. Eu não consigo expressar para você o quanto de carbono a gente tem numa única planta, tá? Mas a gente consegue retirar mais de 180 quilos de carbono no crescimento de um ciclo de eucalipto, né? Ou seja, 7 anos de carbono nesse período de 7 anos por um único hectare. Então, 150 quilos de carbono em um eucalipto, que agora, com o mercado do crédito de carbono, passa a valer também dinheiro, é valor agregado ao produtor. Nós temos que fazer uma diferenciação na questão do eucalipto, nessa pegada do crédito de carbono, que é quando a gente considera a venda desse crédito. Então, se eu penso na Veracel como uma empresa que a sua matéria-prima é o eucalipto para a produção da celulose, eu não devo levar em consideração a venda desse carbono. Mas um produtor que tem outras alternativas e que, por exemplo, é parceiro da Veracel, ele pode sim ter esse crédito associado a essa vegetação de eucalipto, porque tem esse sequestro e houve uma escolha desse produtor florestal daquele tipo de cultura, que sequestra bastante CO2. Então, ele pode sim receber por isso. Inclusive, a Veracel tem trabalhado buscando ver qual seria essa cereja do bolo agregado a essa parceria com os produtores florestais. Agora, o manejo florestal, a planta eucalipto em regiões que não precisam ser desmatadas. Quando a gente fala da produção de eucalipto, a gente está falando de uma produção de uma árvore que a gente planta, que a gente corta, que não é uma área desmatada, é uma área, pelo contrário, colabora completamente com a biodiversidade, como você já colocou aqui. Sim, eu acho que nós temos que pensar o seguinte: todos os dias na nossa vida, a gente tem madeira, a gente precisa de madeira. Eu estou vendo você aí, você está ao lado de uma mesinha que é feita de madeira, né? Então, é preferível que essa mesa, que os pés das cadeiras, né, o que a gente tem em casa, que a nossa cama, seja de madeira de eucalipto, que ela vem de uma área que é reflorestada, que tem todo um processo social, ambiental envolvido nela e que não é de fonte de desmatamento. Ou seja, a gente consegue manter os nossos biomas intactos, podendo usar o eucalipto como uma forma de alternativa de uso de madeira para essa finalidade. Não só a celulose. Inclusive, a recuperação de áreas degradadas, né, para o cultivo de eucalipto. Sim, vou fazer só um paralelo, e eu vou trazer uma questão mais específica da Bahia também, tá, Joyce? A gente tem que olhar a parte legal de cada estado quando a gente está falando da questão do uso de eucalipto para áreas degradadas. O que acontece muito hoje no Brasil é que a gente tem áreas degradadas que podem estar dentro de área de preservação permanente, que são as APPs, ou dentro das reservas legais, né, que é a exigência legal. Quando a área degradada está dentro dessas duas áreas de obrigação legal, você não pode, no estado da Bahia, usar o eucalipto para aquela recuperação. Mas em áreas excedentes, que tem erosões, que tem outros tipos de degradações, a gente deve, inclusive, sim, usar o eucalipto, que é uma planta muito, muito pouco exigente, vamos falar assim, por questões de solo, por questões de clima, e ela vai conseguir trazer esses nutrientes para o solo, colaborando sim com o processo de recomposição daquela área degradada. A sua audiência é muito importante para nós, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí,
A proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida, do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vitae Gold. É isso mesmo, Silvia, porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem dessa. que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Agora, Virgínia, você falava sobre a Veracel, que também está estudando para ver como trabalhar em conjunto aí com os produtores de eucalipto. Qual que é o impacto, né, na qualidade de vida das populações que vivem perto de um projeto, vivem perto de uma produção de eucalipto, como nós já colocamos aqui, tem só vantagens para o meio ambiente. Então, se tem vantagens para o meio ambiente, tem vantagem também, influencia na qualidade de vida de quem está próximo? Bom, todo o processo de uma empresa num território, então, mais especificamente aqui no sul da Bahia, a Veracel está dentro de 11 municípios, temos mais de 140 comunidades nessa nossa área de atuação. Então, quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente pensa na manutenção da água, a gente pensa na oportunidade de emprego para essas comunidades, no incentivo da responsabilidade social que eu, como empresa, tenho de melhorar a vida das pessoas que estão na zona rural, de comunidades que poderiam estar isoladas, por exemplo. Então, assim, é uma grande oportunidade você ter, sim, plantios de eucalipto próximo de comunidades. A gente não planta eucalipto sufocando essa comunidade. A gente tem uma zona de 300 metros que nós damos de distanciamento, mesmo que a fazenda que a gente tenha chegue confrontando essa comunidade, a gente dá esse recuo do eucalipto para que a comunidade não fique sufocada pelo eucalipto, né? Tem um ex-colega nosso que falava que um dos grandes impactos que o eucalipto pode ter é que ele não te deixa ver o horizonte. Então, se a gente afasta um pouco das comunidades, as comunidades passam a ter um olhar mais ampliado, né? Então, isso é importante. A geração de renda. Outro ponto super importante do eucalipto, por exemplo, é a questão da apicultura. O eucalipto é uma planta, apesar de ser clone, né? Que de um mesmo espécie a gente faz vários outros indivíduos iguaizinhos, mas ele floresce. Então, a gente tem a questão da apicultura também, que pode ser desenvolvido nos territórios presentes com o eucalipto. Lembrando que o eucalipto ele tem 2 florações no ano, uma normalmente em março
e outra em setembro. E a flor do eucalipto é bastante apreciada pelas abelhas. E quais os tipos, quais os modelos de produção de eucalipto para os produtores rurais aí interessados? Vocês estão em 11 cidades, né? Você colocou aqui. Bom, a gente tem o produtor florestal, que é o nosso parceiro, vamos falar assim. Então, ele faz contato com a Veracel, fala que quer se tornar um parceiro e a gente fomenta esse plantio de eucalipto, né? Então, tem todo um processo de plantio, de manutenção. A área dele passa a fazer parte da Veracel no controle e combate a incêndios florestais, porque a gente também tem interesse naquela madeira que está sendo plantada do nosso parceiro. Então, ele ganha uma proteção a essa floresta também, né? Além de receber o recurso não só quando for cortar com 7 anos, mas tem um desembolso diferenciado, que eu não vou saber o detalhe, porque não é a minha área, mas ele tem esse cuidado da floresta que é todo feito pela própria empresa. E a produção de eucalipto, também não sei se é a sua área, a gente está falando mais aqui da captura de carbono, esse é o nosso foco aqui, mas ele não exige muita mão de obra, né, do produtor. É uma árvore que ela vem, como você já colocou aqui, não exige muito do solo, vem aí, é fácil de se produzir, reproduzir, e não exige muito cuidado, né? Seria um bom negócio para o produtor, para alguém que está pensando, que tem uma área e quer investir no agro. Para a questão da celulose, a gente faz, porque nós sabemos que vamos cortar daí a 7 anos, tem toda uma qualidade dessa floresta, o controle, né, o manejo, muito menos trabalho do que algumas culturas temporárias que você tem que estar praticamente todos os dias naquela floresta. A gente faz o combate à formiga, o controle de mato-competição para que ele não sufoque as mudas de eucalipto, né? E essa proteção contra incêndios que possam ocorrer nesse território. Então, é realmente um manejo muito mais tranquilo do que outros tipos de cultura que dependem de uma irrigação constante, de um controle de pragas e doenças mais constantes, né? Nessa questão de manejo, vamos falar assim, tá? A gente falando de celulose, que outros mercados os eucaliptos abastecem? Bom, o eucalipto também está muito presente na parte de produção de carvão para siderurgia, né? Eu costumo falar muito com as pessoas que às vezes existem muitos mitos contra o eucalipto. Que o eucalipto é uma planta exótica, que não sei o quê, mas o eucalipto é a nossa salvação. Eu sou bióloga, trabalho com conservação ambiental e acho que a nossa forma de manter as florestas nativas em pé é tendo alternativa de uso de madeira. E essa alternativa de uso de madeira é o eucalipto. Então, além de siderurgia, existem outras espécies que não são as usadas para a produção de celulose, que podem ser usadas, por exemplo, para fazer móveis na parte de movelaria, caixas para transporte de alimento, por exemplo, caixas de banana, de mamão, né? Então, você pode usar essa madeira de diversos outros usos, inclusive para o carvão, né? Que assa a nossa picanha no final de semana. E também na construção, né, Virgínia? Porque a gente sabe que agora tem o eucalipto tratado, que aumenta muito mais a durabilidade da madeira. Isso, quando o eucalipto ele é autoclavado, que ele é cuidado, né, que ele tem um processo previamente, ele aguenta para moirões de cerca, né, para travamento de casas, para telhado, né? É uma madeira que tem sido cada vez mais estudada e está sendo cada vez mais empregada na construção civil também. Eu tenho um tio que ele mora em Brasília e ele fez uma casa para os netos dele todinha feita de eucalipto tratado. Isso aí é o agro transformando vidas. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A Revista Oeste está prestes a alcançar um marco histórico: 100 mil assinantes em apenas 4 anos de existência. Mas para chegar nesse objetivo, precisamos da sua ajuda. Torne-se um assinante da Revista Oeste. Graças à sua assinatura e àquela de outros 100 mil brasileiros,
estamos conseguindo manter a nossa revista em plena atividade, conseguindo chegar no mesmo patamar das revistas que demoraram décadas para alcançar esse número de assinantes, e também garantimos o nosso trabalho de jornalismo livre em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa do livre mercado, em defesa dos valores que a Revista Oeste representa. Assine e ganhe um livro inédito de Augusto Nunes. São histórias nunca publicadas que mostram a face desconhecida de 11 presidentes. Agora, Virgínia, qual é o compromisso da Veracel com a sustentabilidade? Todas as vezes que eu falo em produção de eucalipto, eu não me esqueço em momento algum da parte ambiental e da parte social. Como eu te falei, eu sou bióloga, eu estou aqui na empresa buscando garantir principalmente as questões ambientais, porque eu tenho um colega que cuida especialmente da parte social, da responsabilidade social. Então, a empresa se preocupa muito com essa sustentabilidade que a gente fala, que é o meio ambiente preservado, a parte social, geração de renda, o cuidado com as pessoas ali, e também que ele seja monetariamente viável, né, na parte econômica. E é para isso que a gente está aqui também, para que a gente tenha o eucalipto, produza celulose para ser vendida. Esse é o objetivo da Veracel. Mas eu não conseguiria fazer nada disso se eu não pensasse na sustentabilidade. Garantir a produção da celulose, a Veracel tem 2 certificados florestais, que é o FSC e o PEFC, que garantem que toda a nossa produção ela é sustentável, sim. E esses 2 certificados, eles são voluntários, ou seja, não é uma questão de obrigação legal, não é o órgão ambiental que vai me dar a licença que me exige isso. Eu falo que a certificação, ela é a cereja do bolo, ela vai além do atendimento legal. E aí essa certificação, ela exige que a gente cumpra normativos que têm princípios e critérios focados na parte ambiental e social, que são muito particulares, com esse olhar para o meio ambiente, na conservação ambiental, uso mínimo de produtos químicos e na valorização da vida, seja ela da vida silvestre, mas da vida humana que está presente dentro desse território. E assim como as empresas, o agro, nós temos que ser sustentáveis nos 3 pilares: economicamente, socialmente e ambientalmente. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tiver alguma pergunta para a Virgínia, quiser falar com a gente, alguma sugestão de pauta, manda para a gente. O número para enviar o vídeo, conversar com a gente está passando aqui na sua tela. Virgínia, muito obrigada pela sua participação aqui. Joyce, eu que agradeço. Só aproveitando o finalzinho, a gente está aqui na região de Porto Seguro. Nós temos uma reserva particular do patrimônio natural chamada Estação Veracel. E eu convido a todas as pessoas que vierem para a praia nas férias para Porto Seguro, que façam uma visita a essa reserva natural, que tem árvores exemplares da idade de quando Cabral chegou aqui para descobrir o Brasil, vamos falar assim. Muito obrigada pela oportunidade. Olha que interessante, pode fazer um turismo, visitar as praias e também conhecer a reserva do Tempo de Cabral. Gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.